queridos, boa noite. Sejam bem-vindos à casa do nosso Pai, a casa daquele que nos ama e que estava ansioso pela nossa vinda até aqui, né? Vamos nos colocar de pé. Abrir as nossas Bíblias no Salmo 24, versículo 7. Esse é um salmo de Davi, que fala sobre a vinda do Rei da Glória, né? E lá no versículo 7 fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E no versículo 8 fala assim: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. No 9 fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E no 10, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! E nós vamos começar hoje o louvor, nós vamos começar esse culto de adoração a Deus, convidando o Rei da Glória para entrar. Convidando o Rei da Glória para estar em nossas vidas, convidando o Rei da Glória, porque essa casa é dele e tudo é sobre ele, nada é sobre nós. E tudo é para ele, nada é para nós. Então, com o seu coração grato ao Senhor, nós vamos começar a louvar, nós vamos cantar para que entre o Rei da Glória. Eu abro meu coração. E que você possa abrir o seu coração nessa noite, para que o Senhor Jesus te cure, te restaure, te liberte. E para que você veja a presença do Espírito Santo, para que você sinta a presença do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. Aleluia.
Adoração, queridos. Às vezes nós somos feridos e machucados. Às vezes nós somos feridos e machucados. Mas aí eu me lembro que o véu foi rasgado. Aí eu me lembro que o véu foi rasgado. E que eu tenho livre acesso e eu posso contar para Ele os meus problemas, as minhas dores, as minhas dificuldades. Porque um dia Deus falou para Jesus: você tem um propósito na terra, você vai descer. Porque eu amo demais o homem que eu criei. Então, por mais problema que nós tenhamos, por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja voltar, o véu foi rasgado. E nós podemos entrar na presença do Senhor e falar: tá difícil, mas eu não vou retroceder. Você que está em casa, você que está assistindo pela live, tá difícil, mas nós não vamos retroceder. E nós vamos entregar ao Senhor o nosso viver, tudo que há em nós. Nós vamos trocar o orgulho pela vida do Senhor. Porque não é sobre nós, queridos. Nada é sobre nós. Tudo é sobre o Rei da Glória. Tudo é sobre o Rei da Glória. Aleluia, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, a nossa adoração. Te entregamos as nossas fraquezas.
Espírito Santo, seja o habitante assíduo, seja morador dos nossos lares, Senhor. Te entregamos tudo, e todas as vezes que tentarmos tirar com a nossa mão, pegarmos de volta, que o Teu Espírito Santo não deixe, que o Senhor venha nos lembrar que no controle das Tuas mãos está mais seguro. Aleluia. Porque quando nós entramos, Senhor, na Tua presença, as nossas vidas são modificadas. Quando nós entramos na Tua presença, com a nossa família, as coisas acontecem, a atmosfera do céu se move. Espírito Santo, tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar, Senhor. E agora, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós vamos louvar o Senhor. E se você não tiver, querido, oferta a tua vida, que é o mais precioso para o nosso Deus. O Senhor Jesus é o mais interessado em nos fazer felizes. Ele é o mais interessado em ver um sorriso no nosso rosto. E isso não significa que nós não teremos lutas, porque a Bíblia diz, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas o Senhor Jesus é o mais interessado em nos fazer sorrir. Então entrega o que é de Jesus por direito, o que é de Deus por direito. E se não tiver nada, entrega a sua vida. E nós vamos entrar na presença do Senhor agora. Contemplar a face do nosso Deus. E dizer que Ele é amoroso e Ele é majestoso. És um Deus tão amoroso e tão majestoso. És um Deus tão majestoso e tão amoroso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Ti toda a honra e a Ti toda a glória, Senhor. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala, capítulo 12, versículo 10, ele fala assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Eu vou ler esse trecho de novo, querido. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 10, ele fala: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos e nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Aí finalmente vem: pois quando sou fraco, aleluia, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu falei que não é sobre nós, queridos, que é tudo sobre Ele, é isso. Às vezes estamos fracos, estamos sem força, somos caluniados, estamos necessitados, somos perseguidos. Mas nós sabemos que nós temos um Deus tão majestoso e tão amoroso. E quando nós entramos na presença desse Deus, entrando na presença de Deus, sem máscaras, sem armaduras, sem nada, só nós e o nosso coração. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi entrava na presença de Deus, ele sabia na presença de quem ele estava. Ele sabia que ele podia ser sincero, que ele não precisaria mentir, usar máscaras e nada. E foi na fraqueza de Davi que Deus fez dele um grande homem. Porque todas as vezes que Davi estava fraco, e os Salmos conta isso, os Salmos que Davi deixou na Bíblia conta isso, Jesus entrava e alguma coisa acontecia. Querido, então quando nós estivermos fracos, nós temos um Deus grande. Nós temos um Deus grande, amém? Quando você estiver fraco, você fala: Deus, eu tenho um Deus grande. O Senhor é grande. O Senhor é grande, queridos. Quando estamos fracos, nós somos fortes porque nós entregamos tudo a Ele. E nós deixamos Ele reger a nossa vida. E nós vamos cantar: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. E vamos exaltar o nome desse Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração, querido. Não se preocupe, não se preocupe. Ele conhece o seu coração. Aleluia. Tu és grande, Tu és grande, Tu és grande, Tu és grande.
Deus nos abençoe. Antes de eu descer e com os irmãos ainda em pé, e se o grupo de louvor também quiser ficar aqui, depois a gente desce junto. Eu recebi uma mensagem da Beck hoje. Quem aqui está com saudade do Raoni com a Beck? Só o Ada? Eu estou com muita saudade. E hoje nós conversamos um bocado e eu matei um pouquinho dessa saudade. Mas nós queremos que eles estejam aqui em julho, né? Não sei se o pastor, acho que o pastor já chegou a comentar, né? Que eles virão agora em julho. O Raoni veio e agora a família veio. E a Beck pediu para dividir com a igreja, para nós orarmos por eles, porque ainda está faltando 2 passagens, né? Para eles estarem conosco. E um Deus que faz tudo o que fez hoje à noite. Eu não acredito que Ele vai deixar faltar 2 passagens, né? E nós como igreja, da Beck, do Raoni, dos meninos, nós vamos levantar um clamor agora. Que os recursos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, né? Porque nós temos um Deus que tem propósito em todas essas coisas, né? Nós temos um Deus que não faz as coisas pela metade. Eu queria chamar o pastor Tércio para estar orando por essa questão e que você não se esqueça de orar por essa família. Eles fazem parte de nós. Eles só estão um pouquinho longe, mas eles fazem parte dessa igreja. Então, queridos, quando vocês forem colocar em oração, coloque a vida, né, da família do Raoni na oração de vocês, porque eles precisam da nossa oração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda honra, que todo louvor e toda glória seja dada a Ele. Maravilhoso e eterno Deus, nós sabemos que o Senhor ouve a oração daqueles que se colocam diante da Tua presença. E neste momento nós queremos orar, Senhor, por esta família. Raoni, Beck, Samuel, Joey e Bendy. Que o Senhor venha, Pai amado, ali visitar os Teus filhos, abrindo portas, meu Deus, para que eles consigam, Senhor, completar as passagens para a sua vinda ao Brasil. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos poderosas, sabendo, meu Deus, que o Senhor ouve o nosso clamor neste momento, porque a Tua palavra é quem diz que nós devemos fazer conhecidas nossas petições. E as nossas petições neste momento são que o Senhor dê a provisão aos Teus filhos. Senhor, mova, Senhor, como foi dito aqui, mova de todos os lados para que complete, Senhor, esta passagem, para eles estarem aqui conosco. Nós oramos a Ti e entregamos nas Tuas mãos poderosas, certos, meu Deus, de que o Senhor proverá. O Senhor proverá. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Que possamos, na presença do Senhor, crer que Ele ainda vai fazer muito mais na nossa vida. Porque Ele é fiel. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus verdadeiro, e as promessas dele se cumprem sobre essa terra. Aleluia. Estou alegre e contente de poder compartilhar com cada um que aqui está nessa noite aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Confesso que essa palavra ela tem ardido por muitos dias ao meu coração. Ela vem ardendo, queimando como brasa. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Porque quem é pregador sabe que a melhor coisa que se tem é quando você prepara algo, ou o Senhor coloca algo ao seu coração e Ele confirma aquilo que Ele tem colocado. Amém? Vamos colocar de pé. Abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 11. Ele é um texto, nós vamos ler todos os 40 versículos desse capítulo e de brinde o versículo 1 e 2 do capítulo 12.
Hebreus capítulo 11, vamos ler do versículo 1 até o versículo 40, e de brinde mais 2 versículos do capítulo 12. Eu estou numa versão viva, ela é um pouco mais clara para nós podermos entender. Amém? Amém? Todos encontraram, né? Diz assim a palavra do Senhor. Que é a fé? É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso, aceitando a sua dádiva. Embora Abel esteja morto há muito tempo, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu, sem ele morrer. Subitamente ele desapareceu, porque Deus o levou, porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para a sua outra terra, que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Ele foi, sem ao menos saber para onde estava indo. Pela fé, mesmo depois chegou à terra prometida por Deus. Ele morreu em tendas como um estranho, como fizeram Isaque e Jacó, a quem Deus fez as mesmas promessas. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial, que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada, e pela fé Sara se tornou mãe, apesar da sua idade também avançada, pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dádiva, faria o que disse. E assim, uma nação inteira veio de Abraão, que era velho demais para ter filhos, uma nação tão numerosa como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram, sem jamais terem recebido tudo aquilo quanto Deus lhe prometeu, mas viram tudo o que os esperavam adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas estrangeiros e foram forasteiros nesta terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na sua verdadeira pátria, o céu. Se eles tivessem desejado voltar para a terra de onde tinham saído, poderiam ter voltado, mas não quiseram. Eles estavam esperando uma pátria melhor, e agora Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque. Ele cria nas promessas recebidas, estava pronto para sacrificar o seu filho, e por meio de quem Deus havia prometido, por meio de Isaque, é quem você terá descendentes. Abraão creu que se Isaque morresse,
Deus o ressuscitaria. E por assim dizer, Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque soube que Deus daria bênçãos futuras aos seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, quando já estava velho para morrer, abençoou a cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou a Deus, e apoiado sobre a ponta do bordão, orou. Pela fé, José, ao se aproximar do fim da vida, falou com toda a confiança sobre Deus levar o povo de Israel para fora do Egito. E deu ordem acerca dos que deveria acontecer com os seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escolhido por seus pais para quando vierem o que Deus lhe tinha dado, uma criança fora do comum. Esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó. Escolheu compartilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer por Cristo, ou melhor, pelo que Cristo prometeu, do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Pela fé, saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu em seu caminho e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, ordenando que matasse um cordeiro, como Deus lhe dissera que fizesse, e salpicasse o seu sangue sobre os umbrais das portas, sobre as suas casas, a fim de que o anjo da morte não tocasse no filho mais velho dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como se estivessem passando em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó, depois que o povo de Israel tinha andado ao redor das ruas durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não morreu com todos os outros da sua cidade, quando eles a recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiãs. Bem quanto mais eu precisarei dizer, tomaria muito tempo para narrar as histórias de fé demonstrada por Gideão, por Baraque, por Sansão e por Jefité, por Davi, por Samuel e todos os profetas. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhe prometera. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam de morrer à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Fizeram exércitos inteiros recuar e também fugir. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta seus queridos já mortos, mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus e a ficar livres, confiando que depois disso eles alcançariam uma ressurreição superior. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicotes, e outros foram acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados e outros cerrados ao meio, e a outros foi prometida a liberdade, se renegasse a fé. E a outros foram mortos à espada. Alguns andavam de um lado para o outro, em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelo deserto e montanhas, passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados. O mundo não era digno deles, aleluia. Vagaram pelo deserto e montes, viveram em cavernas e buracos na terra. E todos estes, embora tivessem fé, receberam a aprovação de Deus. No entanto, nenhum deles recebeu o que Deus lhe havia prometido. Deus tinha preparado um plano muito melhor para nós, a fim de que somente convosco
conosco eles fossem aperfeiçoados. Versículo 1 e 2 do capítulo 12. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos tome vagarosamente ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenham olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra, Senhor, ela é alimento para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, é quem nos guia, quem nos direciona. E a tua palavra, Senhor, ela nos alcança nessa noite, aleluia. Demonstrando alguns exemplos de fé, ó Pai. Demonstrando que homens que era igual a nós, que era sujeito às mesmas coisas e às mesmas tentações, às mesmas provações, às mesmas paixões que nós, mesmo assim eles venceram, porque a fé deles, aleluia, foram colocadas e depositadas em Ti. Que cada um de nós que possamos estar aqui nessa noite, Senhor, possamos, aleluia, ter a mesma fé que esses homens tiveram. Amém e amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Amados, a fé citada aqui nesse texto, ela vem uma fé de crença, de crer. Ela vem uma fé de confiança. Ela vem uma fé a qual o autor está falando assim, ó, confie naquilo que Deus pode fazer por você. Ele vai além, ele fala assim, confie num Deus que fez a promessa para você. Ele vai muito acima de tudo isso, ele fala assim, ó, se você acreditar, aleluia, Deus pode fazer aquilo que você está acreditando, segundo a vontade dele, ao prazer dele. Eu gosto muito do livro de Hebreus porque, embora ele não tenha um autor definido, não tenha algo que assumiu a autoria dele, ele trata de uma forma bem clara, de uma forma bem esclarecida. Você que tem o costume de ler, você vai entender o que eu estou falando. Se você não está entendendo, passe a ler o livro de Hebreus. Você vai entender que a clareza que o autor fala sobre a fé, sobre a confiança, sobre a esperança, sobre ter certeza de que o Deus a qual nós estamos depositando a nossa fé, o Deus a qual nós estamos depositando a nossa esperança, a nossa confiança, Ele vai fazer algo por nós. Ele vai fazer algo por nós. Então, se eu olhasse para esse texto e analisasse um geral da mensagem, eu poderia dar um título a ela. Eu poderia falar que nós estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos colocando a nossa fé em exercício. Por que eu digo isso? Porque há um momento a qual nós colocarmos a nossa fé em prática, ele é muito fácil. Há um momento a qual nós falarmos assim, ó, Deus vai fazer isso por mim, ou Deus vai fazer isso por você na vida de alguém, é muito fácil. Que momento é esse, pastor? É um momento de bonança, é um momento de alegria, é um momento onde tudo que nós fazemos dá certo. É um momento onde nós não precisamos esforçar para que algo que nós desejamos fazer lhe dê certo. Quando esse momento chega na nossa vida, é fácil eu falar assim, ó, Deus vai fazer algo por mim. Deus está fazendo algo e Deus vai fazer algo. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu tenho uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa na minha vida. Aleluia. Esse tempo é muito fácil de nós demonstrarmos fé, demonstrarmos confiança e demonstrarmos que nós cremos em Deus. Mas há um momento difícil disso acontecer. Momento onde a tristeza bate em nossa porta.
momento onde a dificuldade, o momento onde tudo que nós tentamos fazer, nada dá certo. Quem aqui por um tempo não bateu em muitas portas de emprego e todas as portas estavam fechadas? Quem aqui por um tempo estava com alguma enfermidade e quando ia no médico, ao invés do médico dar um laudo positivo, o médico falava assim, você vai ter que procurar outro tipo de especialista. Quem aqui por um tempo estava com algo preparado ou um projeto preparado e quando você chegou para executar, alguém barrou aquele projeto e falou assim, não vai dar certo. Não vai dar para você fazer desse jeito, ou dessa forma e dessa maneira. É nesses momentos que a nossa fé de crer que Deus vai fazer algo, ela sai de dentro do nosso coração e entra a dúvida. É nesse momento que a crença, a confiança em Deus, que Ele vai fazer algo, mesmo nós sabemos, entenda isso, mesmo nós sabendo que Deus é poderoso, aleluia, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. No momento de dificuldade, a dúvida bate na nossa porta. Ao invés de nós esboçarmos confiança, ao invés de nós esboçarmos fé, ao invés de nós esboçarmos crença nele, nós colocamos dúvida, será que Deus vai fazer mesmo? Eu tenho orado já há algum tempo e Deus não tem ouvido a minha oração. Eu tenho feito campanhas, eu tenho feito propósitos, jejuns, mas Deus não está me atendendo. A primeira coisa que toma o lugar dessa fé confiante é a dúvida. A segunda coisa é a falta de saber da soberania de Deus, de reconhecer a soberania de Deus. Depois que nós duvidamos, nós pensamos, falando, será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus pode fazer isso mesmo? Há um momento em que todas as vezes que nós somos provados a confiar no Senhor, todas as vezes, sempre tem um tempo, sempre tem um espaço para que nós possamos depositar nossa confiança nele. A carta aos Hebreus, ela é bem específica quando fala quanto a isso, porque ela está falando com os judeus que eram cristãos, que tinham se convertido ao cristianismo na época. E todas as vezes que eles estavam passando, eles estavam passando por algumas perseguições, eles estavam passando por algumas ameaças social, físicas. E quando o autor começa a escrever, principalmente o capítulo 10, ele começa a falar para eles, eu vou parafrasear esse texto, eles começam a falar para eles assim, não retrocedam, não volte para trás. Não voltem, não volte a fazer os mesmos costumes ou as mesmas práticas judaicas. Que práticas eram essas? Eram ritos, costumes. Todas as vezes que eles tinham alguma provação ou alguma perseguição, eles pensavam em voltar para trás. Eles pensavam em deixar o cristianismo
Eles pensavam em deixar a sua crença em Jesus, a sua crença em Cristo e voltar para trás, para as velhas práticas. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Muitas vezes isso acontece porque quando nós precisamos de algo, ou quando nós queremos algo, é aqui que entra a prova do tempo. Todas as vezes que isso acontece, que não vem no tempo a qual nós esperamos, ou no tempo a qual nós precisamos, ou a qual nós necessitamos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça: eu vou retroceder. Eu vou abrir mão, eu vou largar mão. Eu vou voltar, porque não está resolvendo nada, não está adiantando de nada. E a preocupação do escritor a essa carta é para que eles não voltassem. Ele diz assim, ó: sejam firmes, continuem sendo fiéis, aleluia. Continue sendo fiéis às promessas que foram feitas para os judeus, para os gentios. Não retrocedam, não voltem, aleluia. E ele diz assim, ó: a promessa, ela se cumpre, mas ela tem duas partes para se cumprirem. A primeira parte é de Cristo, aleluia. A segunda parte, ela é individual, ela é minha e ela é sua. A primeira parte é a parte do Senhor Jesus Cristo, quem fez a promessa. A segunda parte, ela é minha. E o autor aos Hebreus, ele diz assim, ó: a primeira parte, ela já foi cumprida. Cristo desceu a esse mundo, aleluia. Padeceu, sofreu, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. A primeira parte da promessa foi cumprida. Agora a segunda parte, ela cabe a mim e cabe a você ser fiel a Ele. Não retroceder, não voltar. Não voltar para o mesmo caminho de antes. Não voltar, não deixar, aleluia, para que todas as vezes que houver uma dificuldade, ou todas as vezes que a nossa oração, a nossa petição não for alcançada, abrimos mão de tudo. Ele dizia isso. Ele fala para eles assim, ó: se há dúvida, se há descrença, tudo isso bateu ao seu coração, continue sendo firmes, aleluia. Continue sendo firmes, porque quem prometeu é fiel para cumprir cada promessa. Ele diz que quem prometeu não é homem para mentir, muito menos filho do homem para que se arrependa de cada promessa. Há veracidade, aleluia. E para animar eles, e para nos animar também, ele diz alguns exemplos, a qual eu fiz questão de ler a todos. E ele começa nome por nome, pessoas por pessoa, a qual, desde o primeiro que ouviu as promessas, até geração após geração. Ele começa em Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Ele começa dizendo o exemplo de todos e falando assim: todos eles receberam uma promessa, aleluia. E mesmo que eles não viram a promessa, eles creram nela e fizeram algo, aleluia, a favor dessa promessa. Ele dá esses exemplos porque ele fala assim, ó: a primeira parte que foi de Jesus, que já foi cumprida, a segunda parte foi desses homens. E eles fizeram a parte deles, aleluia, para que Deus cumprisse a promessa, para que a promessa fosse verídica na vida deles. Quando nós temos uma promessa, a primeira coisa que não é uma opção para nós é a espera.
Você já reparou isso? Quando nós ouvimos uma promessa, ou quando tem algo que nós tanto esperamos, a primeira coisa que nós descartamos é o tempo de espera. A primeira coisa que nós deixamos de lado é que nós queremos esperar isso. Mas eu quero te dizer uma coisa que talvez não te anime muito, mas é uma coisa que é real, é verdadeira. Esse tempo de espera, ele tem que acontecer na nossa vida. Esse tempo de espera, ele serve para muita coisa. Para Deus nos preparar, para que nós não percamos a promessa. Quantos e quantos exemplos nós ouvimos aqui, que as pessoas não esperaram, foram imaturas e perderam a promessa. Perderam reinados, perderam guerras. O tempo de espera, ele é necessário para que nós alcançamos a promessa do Senhor. Mas esse tempo de espera, ele não tem que ser uma espera simples de apenas sentar num banco e ficar de braços e de pernas cruzadas, não. Ele tem que ser um tempo de espera ativa no Senhor Jesus Cristo. Uma espera ativa, com atividade no Senhor Jesus Cristo. Porque uma espera ativa, ela vem repleta, sabe do quê? De esperança, ela vem repleta de confiança. Embora o tempo pareça estar ao contrário, ou seja, pareça estar ser o nosso adversário, ou parece estar contra nós, quando nós esperamos ativamente no Senhor, Deus, ele está cuidando de cada detalhe, aleluia. Quando a nossa espera ela é ativa no Senhor, Deus está cuidando de cada detalhe. E nós podemos crer, confiar que o melhor ele vai nos entregar, aleluia. Que nós possamos aprender a alimentar a nossa fé. Sabe como que nós alimentamos a nossa fé? Orando, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, vendo exemplos de homens, aleluia, que não negaram a sua fé. Nada melhor do que a palavra do Senhor para nos sustentar no dia mau. Nada melhor do que a palavra do Senhor para nos colocar de pé em dias difíceis. Aleluia. Nada melhor do que a palavra do Senhor para bater de frente quando o diagnóstico é o contrário de tudo aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Quando a palavra contrária é de desânimo, quando a palavra contrária é de deixar lá embaixo. Nada melhor do que a palavra do Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? Que muitas vezes quando nós estamos abatidos, angustiados, choramingando pelos cantos, eu vou continuar assim, desanimado, porque eu não procuro na palavra do Senhor. Porque eu não vou atrás, aleluia, daquilo que pode me animar. Eu não vou atrás daquilo que pode me ajudar. Não vou atrás daquilo que pode transformar, que pode mudar a história, o laudo, que pode mudar, aleluia, essa situação. Eu não vou atrás, muito pelo contrário. Eu fico só lamentando, eu fico só choramingando, eu fico só, muitas vezes até xingando. Mas a palavra do Senhor, aleluia, diz que quando eu procuro dentro dela, ela é a própria voz de Deus, aleluia, falando ao meu coração, falando a minha vida, falando a minha alma, aleluia. Aí eu te pergunto, quem não fica animado ouvindo a voz do Senhor Jesus? Quem não fica para cima, quem não fica todo esperançoso ouvindo a voz do Senhor Jesus?
Como eu disse no começo, é difícil nós crermos, é difícil nós acreditarmos que Deus vai fazer algo quando tudo está dando ao contrário, quando tudo está dando errado. Quando tudo parece que o céu está fechado de bronze. Mas quando nós ouvimos, aleluia, a voz do Senhor, o próprio Deus que tem o poder de mudar a situação, o próprio Deus que venceu a morte, aleluia. O próprio Deus que criou todas as coisas. Através da oração, da leitura, do estudo da palavra, a nossa fé, ela se aumenta, aleluia. Na medida que a nossa fé aumenta, à medida que nós crescemos em fé, nós aprendemos a descansar no Senhor, aleluia. Nós aprendemos a confiar e a descansar em Deus. Nós aprendemos que Ele está fazendo algo a nosso favor e que Ele vai fazer algo em nosso favor. Aleluia. À medida que a nossa fé é alimentada, à medida que a nossa fé ela vai crescendo dentro de nós, nós sabemos que Deus está trabalhando a nosso favor e preparando o melhor para nos alcançar. Pastor, então você está falando que o diagnóstico que o médico deu vai ser revertido? Sim, eu estou falando isso, mas se não for revertido, Deus tem preparado, aleluia, um lugar de glória para mim e para você, para minha alma e para a sua alma. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe como está a minha situação. Eu não sei, mas eu sei que Deus pode mudar e transformar tudo isso na sua vida. Se a Bíblia fala que Deus pega um homem que ninguém dá nada para ele, aleluia, e faz-se assentar entre príncipes. Deus pega alguém que está lá no cárcere, dá um banho de misericórdia, de graça, aleluia, e coloca ele em outro patamar, dizendo que Ele é o Deus da vida dele. Faz a luz do seu rosto brilhar no rosto dessa pessoa, a luz da sua glória brilhar no rosto dessa pessoa, aleluia. Essa é a medida, aleluia, que quanto mais nós vemos, estudamos, lemos, oramos e aumentamos a nossa fé, que o Senhor faz em nós. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de confiança em Deus. Quando o Senhor Jesus foi convidado para um casamento, e tinha acabado o vinho, Maria, sua mãe, confiava tanto nele, que chegou para ele e falou assim, o vinho acabou. E o Senhor fala para ela, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas isso não para ela, isso faz com que ela olhe para os criados. Diga para eles assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Que confiança é essa, aleluia? Jesus ainda não tinha se manifestado em glória, mas Maria confiava tanto no Senhor, tanto em Jesus, que falou para eles, tudo quanto ele vos disser, vocês o façam. Será que um pregador olhar para você e falar assim, tudo quanto o Senhor Jesus o disser, eu digo Senhor Jesus, quando você vai ler a palavra, quando você vai procurar na palavra, não é em pessoas, é em meros humanos. É na palavra do Senhor. Quando você buscar a palavra, ou quando alguém, se você for buscar conselho em alguém usar a palavra do Senhor, e alguém disser assim, faça tudo quanto Ele vos disser, aleluia. Será que você consegue fazer tudo quanto Ele vos disser? Outro exemplo, quando uma mulher
A Bíblia fala que era Ciro Felícia, ela chega diante do Senhor clamando, pedindo ajuda, porque a sua filha estava doente. E a palavra fala assim que o Senhor rejeitou ela uma vez, falou assim, ó, eu não vou te dar nada. E ela continua insistindo e prostrando e falando, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Ela confiava nele. Pela segunda vez o Senhor Jesus a rejeita. E ela continua falando, Senhor, eu preciso, aleluia, que o Senhor faça algo por mim. A minha situação não posso continuar nessa situação, não posso continuar do jeito que eu estou. E o Senhor ainda não se enche de compaixão por ela. E a rejeita a terceira vez e fala para ela, ó, eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Por 3 vezes o Senhor negou a ajuda àquela mulher. Mas ela confiava tanto no Senhor, que ela falou para ele assim, ó, mas Deus, mas Jesus, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que é interessante? Porque o Senhor olha para aquele povo que estava junto com aquela mulher e fala assim, ó, olha o tamanho da fé dessa mulher. Dá uma lição de moral neles e fala assim, ó, eu a rejeitei por 3 vezes e ela não foi embora me xingando, ela não foi embora se lamentando, praguejando. Ela se humilhou cada vez mais porque ela confiava, aleluia, que eu poderia fazer algo. Ele diz para ela, mulher, grande é a sua fé. Aleluia. Grande é a sua fé. Eu quero que você leia comigo alguns textos. Salmo 56, versículo 3 e 4. Três e 4. Mas quando eu sentir medo, eu confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus, que poderá fazer um simples mortal. Esse versículo fala que a confiança em Deus, mesmo com medo, aleluia. Outro Salmos 23, versículo 4. Diz assim, ó. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, eu continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. O cajado e a vara do pastor era mais ou menos dessa altura, um pouco maior que ele. Para que o pastor alcançasse a ovelha, ele tinha que estar perto dela. Aleluia. O salmista aqui, Davi, está falando assim, ó, mesmo com medo, aleluia, o Senhor está presente, aleluia. Eu posso confiar que Ele vai me ajudar. Isaías 41, 10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar a manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita, aleluia. O profeta está dizendo assim que o Senhor nos sustenta e nos fortalece, mesmo com medo, mesmo com fraqueza, mesmo com dificuldade, mesmo sem força para orar, mesmo sem força para buscar o Senhor como se deve buscar, aleluia.
João 16:33. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. Entenda isso. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristeza, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala assim, passei por tristeza, passei por dificuldades, mas eu venci. E em mim, aleluia, vocês terão paz. Em mim vocês terão sossego. Aleluia. Se nós quisermos buscar em qualquer outro lugar paz, bonança, no momento de dificuldade nós não vamos encontrar. É somente em Jesus a verdadeira paz. Aleluia. Romanos 8:28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Um versículo paralelo a esse, Filipenses 4:6 e 7. Não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Esses versículos dizem que Deus usa situações para o bem, oferecendo paz, proteção, quando nós entregamos tudo a Ele. Aleluia. O último louvor foi: eu entrego tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Aleluia. Quando nós fazemos isso, a paz que excede todo o entendimento, aleluia. Queria que vocês se colocassem de pé. Quero chamar o grupo de louvor, aleluia. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que a nossa fé ela tem que ser exercitada, aleluia. A nossa fé ela tem que ser alimentada dia após dia. A nossa fé ela tem que ser todos os dias. Nós temos que alimentar ela orando e lendo a palavra do Senhor. Para que toda vez que ela venha crescer, aleluia. Para que toda vez que ela venha aumentar, nós possamos passar por esses versículos, aleluia, confiando cada vez mais no Senhor. Desde o início do culto, temos ouvido que os tempos não são difíceis. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que Deus ele é o mesmo, ontem, hoje, aleluia, e será eternamente. Sabe o que eu quero te dizer? Parece que você tem orado, tem falado e nada tem acontecido. Parece que as coisas até pioraram um pouco mais. Parece que os seus planos, o seu pensamento que são bons, de que o Senhor vai fazer algo para melhor na sua vida, na vida de alguém que você gosta, na vida de seu parente, na vida de seu amigo. E as situações parece que cada dia que passa se afasta mais, aleluia.
É o Senhor provando a sua fé. Aleluia. É o Senhor falando assim: alimente a sua fé em mim, porque eu vou fazer. Aleluia. Aleluia. Se você sabe, cante esse louvor. Feche seus olhos. Entre na presença do Espírito Santo que já está aqui nessa noite. Aleluia. Opera, Senhor. O Senhor tem te dado oportunidades, e você tem lamentado, você tem murmurado, aleluia. Você tem olhado e tem falado assim: eu vou largar a mão de tudo, eu vou abrir mão de tudo. Mas é a oportunidade que o Senhor tem te dado de se revestir do poder dEle, de atravessar, de crer no sobrenatural, aleluia. Aleluia. Alimente a sua fé cada dia mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e as dificuldades que tentam nos parar, atravessam
aleluia. Plante e colha. Lutar e vencer, plantar e colher. Não adianta nós plantarmos e não termos uma colheita perfeita. Não adianta nós lutarmos e não vencermos. Aumente a sua fé, alimente ela, cresça ela, aleluia, e confie cada vez mais no Senhor. E rompa, aleluia, as barreiras, as dificuldades. Glória a Deus, amém. Vamos orar encerrando. Quero agradecer a presença do Douglas, da Erilane, da Esther, da Kátia, do Gessé, da Escarlate, da Isailes e também de um bebezinho. Que o Senhor Jesus os abençoe, em nome de Jesus. Essas portas estão abertas para vocês. Vamos orar pelo Breno, que está fazendo aniversário hoje, também pela Rafaela, pelo irmão Demétrios, que vai fazer dia 10. Aleluia. Vamos orar por cura pela vida do seu Joaquim Melo, restauração da saúde dele. Vamos apresentar a Igreja Batista das Nações, os membros, os ministérios, os projetos, a liderança. Vamos apresentar essa cidade, São Sebastião da Bela Vista. Nós já temos declarado que ela é do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelo culto de quarta-feira, culto de oração, pelo culto de sábado, que é dos adolescentes, movimento mix, e pelos cultos de domingo, que é os cultos da família. Senhor, nós apresentamos, ó Pai, desde os aniversariantes, Senhor, a qual o Senhor concedeu mais um ano de vida. E nós entendemos, Senhor Deus, ó Pai, que isto é um ciclo que se renova em nossa vida. Esse ciclo, Senhor Deus, ó Pai, que se fecha e um outro ciclo que se abre. Ciclo, Senhor Deus, ó Pai, onde nós sabemos que é um tempo de colheita, é um tempo de plantação, é um tempo, Senhor Deus, ó Pai, aonde é tudo novo na nossa vida. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, o Breno e a Rafaela, que estão fazendo aniversário hoje. E no dia 10, ó Pai, o irmão Demétrios, aleluia. Que o Senhor possa, ó Pai, abrir as janelas do céu e derramar, Senhor Deus, ó Pai, uma bênção tal sobre a vida dele. Abastante, Senhor Deus, ó Pai, como diz a Tua palavra, que a medida seja, ó Pai, recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida deles, Pai. Senhor, nós declaramos cura sobre a vida do seu Joaquim de Melo, sobre a vida, Senhor Deus, ó Pai, de alguns nomes que não foram lidos aqui, ó Pai, mas que as pessoas estão trazendo à memória nesse exato momento. Estamos declarando, Senhor Deus, ó Pai, cura e restauração na parte física, na saúde, Senhor Deus, ó Pai, dessas pessoas, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos orando pela esta cidade. Nós estamos orando, Senhor Deus, ó Pai, pela juventude desta cidade. Nós estamos orando, ó Pai, pela liderança dessa cidade. Nós estamos orando, ó Pai, pelas autoridades dessa cidade. Nós apresentamos tudo debaixo de Ti, ó Pai, que haja temor no Senhor quanto tudo que for feito. Nós estamos orando, ó Pai, pela igreja, pelos membros, pelos ministérios, os líderes, pelos projetos, ó Pai, que tem nascido no coração deles. Nós estamos apresentando os dias de oração, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos. Confiamos e esperamos que o Senhor há de fazer o melhor por todos nós. Amém e amém. Amém, igreja? Creio que o Senhor Jesus e o Espírito Santo falou ao seu coração. Que você possa voltar para sua casa e não enterrar essa mensagem, essa palavra. Alimente a sua fé, aleluia. Aumente ela para que quanto mais ela cresça, mais você confie no Senhor. E tenha uma esperança ativa, uma espera ativa nele. Aleluia. Domingo que vem nós teremos cantina. Isso, irmã Andréia?
Amém. Em prol da obra. Tem sido bênção. Nós temos sido abençoados. E a igreja tem sido abençoada. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, o nosso lar, sobre a nossa família e aonde quer que nós estejamos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Saúde seu irmão com a paz. Abençoe a semana dele em nome de Jesus.